A maioria dos presos políticos cumpria pena no presídio Tiradentes. Rita e Leane também estiveram lá. A Melinha foi para o Carandiru. Ir para o presídio era considerado um alívio para os militantes. O presídio Tiradentes representava o encontro com companheiros e um pouco de paz física e mental. Quando você sai daqueles espaços e você chega e a gente chegava, eu cheguei no presídio Tiradentes, era um alívio. Todo mundo se refere a isso. Quando você chega na torre, porque o presídio tinha uma torre onde as mulheres ficavam, né? E a Elza chega para te receber, Elza Lobo, uma ex-presa também, chega te recebendo, né? Te recebendo com alegria. Você está muito tolhida ainda, você não sabe se reconheça a Elza, porque se você reconhecer a Elza, vão pensar que você já conhecia a Elza lá de fora. Você não sabe onde você está pisando ainda, né? Mas já era uma satisfação enorme. A gente não conversava sobre o passado, a gente não refletia sobre o passado. É muito interessante isso. É como se a gente se refugiasse no cotidiano. Eu me esforço para lembrar da força que a gente tinha, é difícil até lembrar, porque éramos muito fortes, né? Muito pouco suscetíveis a tudo que estava nos acontecendo, parece. Eu vivi situações lá de muito aprendizado. Eu costumava dizer que os 11 meses que eu passei lá valiam como 5 anos, eu costumava dizer. Eu não teria, em 5 anos de vida normal fora, vivenciado tanta coisa e aprendido tanto quanto eu aprendi lá. E uma coisa importante, o que hoje, aí, já pensando, é que eram mulheres de diferentes organizações políticas. Diferentes. De todas as organizações políticas do país estavam lá. Que eu jamais teria conhecido se não tivesse sido presa. A convivência com elas, o que cada uma lê, o que cada uma está deixando de ler, a crítica que cada uma faz do que está lendo, né? Então era literatura, era música, era política, era a própria avaliação do que nós tínhamos acabado da nossa ação política até então. A Melinha foi para o presídio Carandiru, onde cumpriu pena de 1 ano e meio. Fui visitá-los uma vez no Carandiru, que também foi super difícil, porque eles não deixaram juntar, porque era visita de mulher e de homem separado, né? Então foi super difícil, porque a gente via meu pai lá do outro lado e eles não deixavam a gente chegar perto, assim. Meus filhos sofreram muito, 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 porque eles falavam com eles que eu e o César, eu e meu marido, nós éramos terroristas e tínhamos abandonado eles. Então eles tinham uma sensação de abandono. Com a liberdade veio também a realidade da família totalmente desestruturada e um novo desafio pela frente, recomeçar a vida. E quando eu consegui um emprego, consegui me estabilizar minimamente aqui em São Paulo, eu busquei eles de volta. Aprender a conviver com as cicatrizes é inevitável. Cada uma a seu modo se reconstruiu para seguir em diante. E ainda hoje estas mulheres e muitas outras fazem parte da luta para que os fatos não sejam apagados da história do país. Leane é paisagista. Depois de muito tempo sem falar sobre o período assustador da ditadura, dá entrevistas contando o que passou, para que a história não se repita. Eu não continuei a militância, a não ser o tempo que eu fiz faculdade. Fiz parte do movimento estudantil, né? Então, depois disto, eu acabei, até por indicação médica, porque eu tive muitas sequelas depois da prisão, né? Eu percebi pelas fotos que eu tenho de depois que eu não conseguia levantar a cabeça. Eu tive que fazer tratamento durante muito tempo, né? A ditadura conseguiu fazer com que a gente se recolhesse. Não todo mundo, obviamente, né? Digamos que as pessoas, algumas saíram mais fortes do que entraram até, né? Não, acho que não foi o meu caso, acho que eu saí bem enfraquecida, né? E então eu demorei muito para começar a
me fortalecer mesmo, né? A Melinha é assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e diretora da União de Mulheres de São Paulo. Tudo que eu faço eu dedico às mulheres assassinadas ou quase assassinadas, que são as torturadas. Porque as mulheres foram muito valentes. São, né? As mulheres são muito valentes. E foram. Os exemplos, assim, as mulheres não chegaram a ser maioria na luta de resistência. Hoje nós somos, eu acho que hoje nós estamos mais na rua do que naquela época. Mas a qualidade da intervenção, o compromisso, né? E a própria presidenta é uma mulher torturada porque essas mulheres trouxeram essa força para a sociedade, esse reconhecimento político, né? Rita é advogada e trabalha no conselho da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Tem uma francesa que chama Françoise Sironi, que estuda violência, e ela pediu para que a Lúcia Coelho organizasse um grupo de mulheres para discutir a situação no Brasil. E o que ela diz é o seguinte: o torturador não quer que você fale, ele quer que você cale, ele quer te destruir. Então, o não falar significa que ele continua dentro de você. O medo está lá. As circunstâncias não foram resolvidas para você mesmo. Então, falar significa se livrar dele. E tem mais, não é só falar, é assumir uma prática de crítica política. Isso não significa que você vai reproduzir a tua política, mas você vai ter uma atuação política de denúncia. Ela tem que ter esse entendimento para que ela se livre da tortura. Janaína é historiadora formada pela Universidade de São Paulo e atua principalmente em temas relacionados à ditadura militar. Já me perguntei várias vezes, né? Que às vezes você pensa assim, nossa, mas será que eu estou sonhando? Será que eu estou acordada? Porque tem algumas lembranças que são tão difíceis, né? São tão doloridas que às vezes parece sonho mesmo, pesadelo. Crimeia é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. É por isso que eu discordo radicalmente do STF quando diz que os torturadores foram anistiados. Porque os torturados continuam sendo torturados até hoje. A lembrança da tortura, não tem tortura sem sequela. E não tem forma de você esquecer a tortura. Sabe, às vezes o choro de alguém, o grito de alguém te lembra a tortura. E volta, você sente. Então, se a tortura é imprescritível para quem sofre, deve ser imprescritível para quem faz.